tarde você que está ligado no Tarde Livre. Hoje é dia do Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, doutor Edilson? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde a todos do Tarde Livre. E hoje a gente vai responder vocês de casa que mandaram e-mails pra gente. E a primeira pessoa, ela é do Rio de Janeiro, é a Pítia Vilar. Ela diz que sempre teve os seios desproporcionais à estrutura e que fez vários exames e que apareceram alguns nódulos benignos. Ela foi ao mastologista, que não contraindicou a retirada dos nódulos associada à redução, mas a ginecologista aconselha a realização da cirurgia. E ela pede, por favor, doutor Edilson, poderia me orientar sobre a sua posição? E o prazo de repouso me informaram que seria de 15 dias. Isso é verdade? É bem interessante essa pergunta, Daniela. Você vê que existe um profissional que acaba dizendo que tem que ser retirado primeiro os nódulos e o outro diz que pode ser associado junto com a mamoplastia redutora. Isso vai depender realmente de cada médico, de cada conduta, de cada profissional, né? Se esses nódulos estão localizados na parte inferior da areola, né, e não vai ter prejuízo, depende também da quantidade de nódulos que cada paciente tem, no caso dela. Se forem muitos nódulos e são nódulos micronódulos e acha que essa cirurgia para retirar dos nódulos vai demorar muito tempo, então é melhor retirar primeiro esses nódulos e depois fazer a mamoplastia redutora. Agora, se esses nódulos são poucos, em determinados locais que é fácil de achar, que na cirurgia não vai estender por muito tempo, aí pode fazer junto com a mamoplastia redutora. Então pode ser analisado, né, o mastologista juntamente com o cirurgião plástico e fazer ela pode procurar o cirurgião dela, que lá no Rio de Janeiro, e assim ver essa possibilidade de fazer juntos. Se for, vai ser melhor para ela, porque ela vai se recuperar mais rápido, né, e vai fazer as duas cirurgias logo e assim ter um repouso mais rápido. Ok. E agora a gente vai responder uma telespectadora que pediu para não ser identificada. Ela diz: quais são os tipos de prótese de silicone e em quais casos devem ser aplicadas? Bem, as próteses de silicone que existem, assim, é a perfil alto, perfil super alto, perfil baixo e perfil em gota. Praticamente são 4 tipos diferentes. Então, cada caso o cirurgião deve avaliar e ver qual é melhor para ela. Normalmente, a perfil baixo e o perfil em gota é feito em pacientes que fizeram a mastectomia, ou seja, retiraram a mama por um câncer ou alguma outra coisa. E aí se coloca esse tipo de perfil baixo ou perfil em gota, né? Muitas vezes existe um tipo de prótese também que é as duas coisas, que é a metade de silicone e outra de solução salina, ou seja, você pode aumentar o volume da prótese, né? Juntamente com essa prótese que já é de silicone, gel de silicone. E normalmente para pacientes que queiram aumentar, que tem hipomastia, ou seja, mamas pequenas, e querem aumentar o tamanho da mama, aí a prótese de perfil alto ou super alto. Aí vai depender de cada situação, inclusive o tamanho, né, escolhido no consultório e dentro do centro cirúrgico. É muito comum em programas de TV mostrar uma técnica diferente e um tipo de prótese diferente sendo colocadas pelos médicos americanos. Esse tipo também pode ser colocado aqui no Brasil? Se não puder, por quê? Bem, é interessante essa pergunta. Existem alguns programas de fora, né, dos americanos, que colocam-se pelo umbigo essas próteses. Na verdade, aqui no Brasil não se faz essa cirurgia, não, quer dizer, não se faz mais essa cirurgia. Foi feita há alguns anos, na década de 60, 70, ou seja, 30, 40 anos atrás. Não é uma técnica nova. E entrou em desuso exatamente porque é uma prótese de solução salina. Ou seja, você tem que injetar líquido na prótese para ela poder aumentar o volume. O que acontece com essas próteses de solução salina? Além de aumentar o volume, mas essas válvulas que existem dentro dessa prótese, ela rapidamente vaza, ela quebra, ela acaba vazando o líquido, ou seja, o soro, então ela não dura por muito tempo. O tempo é muito limitado para esse tipo de prótese, então rapidamente vai ter que ser trocada. Essas próteses de última geração que nós usamos aqui no Brasil e na Europa, né, são próteses
de silicone de alta coesão, ou seja, ela vai demorar por anos no organismo, ninguém sabe nem a quantidade de tempo, né? Por isso que eles dizem que são permanentes. São um gel de alta coesão, se romper ela não vaza para o organismo, né? Ela tem uma capacidade de coesão muito grande, né? E dá um excelente resultado, a textura é melhor, não fica aquela bola, aquela coisa artificial, na maioria dos casos. Né? Então, essa última geração de prótese é o que nós usamos aqui e na Europa. Alguns dos americanos, cirurgiões americanos ainda usam esse tipo de prótese salina, né, que já está em desuso no Brasil há muitos anos. Doutor Edilson, o que é a contratura de uma prótese de silicone e como ela pode ser evitada? Bem, a contratura é como se diz popularmente de dar rejeição, né? Existem vários motivos dessa contratura. Primeiro, realmente ela não se dá com silicone, que dificilmente alguém, né, tem alergia ao silicone. E nem tem como saber antes. Nem tem como saber antes, né? Porque todos o que usamos praticamente tem silicone, né? Algumas cápsulas de medicamento, né? Algumas válvulas cardíacas, tudo à base de silicone. Então, para quem tem uma alergia ao silicone, é meio complicado a vida no futuro, né? Mas, assim, uma das causas da rejeição também é quando a prótese entra apertada, ou existe sai seroma e acaba dando esse tipo da contratura, ou seja, a cápsula que envolve a prótese, ela acaba se retraindo e dando esse grau de contratura. Se ocorrer essa contratura, essa rejeição, é preciso retirar a prótese? Não. Isso se for o último grau, né, que chama contratura de Baker, né, que vai de 1 a 4 graus. Geralmente no último grau, que é quando a paciente já está sentindo dor, que já foram dadas alternativas, vamos supor, de massagem, de corticoides e não resolveu, é aí que se troca a prótese. Né? Pode até colocar, nem trocar a prótese, até colocar a mesma prótese, só que tem que fazer uma abertura na cápsula, que chamamos capsulotomia, né? Essa aberturazinha dentro da cápsula da loja mamária, né? Que normalmente resolve na segunda cirurgia. Mas é menos de 1% dos casos, é muito baixo essa contratura, né? Que é mais fácil talvez engravidar tomando anticoncepcional do que ter praticamente uma contratura, né, de uma prótese. E como é o processo da acomodação da prótese no corpo da mulher? E como a paciente pode ajudar nesse processo? Bem, o ideal para isso é exatamente ela fazer o repouso que o médico disser, não fazer esforços logo da primeira semana de cirurgia, porque a prótese ela está solta, né? Quando você coloca dentro da loja, ela vai passar de 10 a 15 dias ainda solta essa prótese. E ela precisa de um tempo para poder formar uma cápsula que isola do tecido mamário. Então, se ela mantém esse repouso, né, de 10, 15 dias, é excelente para a recuperação dela. Dificilmente vai acontecer algum problema, né? Da importância do repouso, do uso do sutiã, dos antibióticos, né, e não fazer atividade física durante esse período. É verdade que a prótese de glúteo ela é mais arriscada do que a de mama? Não é mais arriscada, é praticamente a mesma prótese, é o tipo de mesmo material, não tem nenhum problema. A localização da prótese de glúten, que talvez seja mais fácil a infecção, né, porque seja da próxima região glútea. Mas todas as duas são próteses que dão excelentes resultados, né? E com uma característica muito boa, que é de realmente manter uma boa estética. Doutora Edilson, e quando a mulher tem uma secreção no pós-operatório, é normal? Pode acontecer. Isso chamamos essa secreção que normalmente acontece entre o 10º ao 30º dia, é o que chamamos de seroma. Se a secreção for aquela clarinha, se ela for aquela secreção que fica passando alguns dias, rapidamente você vai ser resolvido. Agora tem alguns que passam algumas semanas para poder ser resolvido, mas não tem nenhum problema. Agora depende do tipo de secreção, por isso que é importante, se acontecer, fazer alguns exames, né, para saber que tipo de secreção é essa, que também pode ser alguma secreção de infecção. Aí vai ter que tomar antibiótico, vai ter que procurar o médico ou o infectologista para poder tratar isso. E as mulheres podem escolher o tamanho que quiserem para a prótese? Não. A prótese deve ser exatamente o que cabe nela, né? Ninguém, por exemplo, você tem uma pessoa que tem um sapato 39, não pode botar um sapato 44 nem um 35, tem que ser o 39. A prótese é do mesmo jeito, né? Então existe a loja, né, mamária, então vai ter que ser colocada a prótese daquele tamanho, né,
da numeração que couber nela, né? Se você colocar um número mais apertado, ou seja, se ela quer um 300 e coloca um 300 e caber no 240 ou 250, vai entrar apertado e ela corre o risco de acontecer a rejeição, de acontecer a contratura, da extrusão da prótese ainda ficar aquele formato de bola. Então a prótese ideal é a prótese que cabe em cada pessoa. Né? Então deve ter o cirurgião e o paciente deve ter o bom senso em colocar isso para não acontecer problemas. É verdade que é preciso usar o sutiã o tempo todo após a cirurgia? E por quanto tempo é preciso? Nós indicamos normalmente o sutiã no período de pelo menos até 2 a 3 meses, dependendo de cada caso. Isso porque ele vai dar uma sustentação maior, vai evitar, por exemplo, porque devido ao peso da prótese, a mama está inchada nos primeiros meses, da mama ceder mais e ocasionar estrias. Porque existe um aumento rápido do volume mamário. Então, quando existe esse volume maior, rapidamente, pode acontecer estrias. Então, é muito importante que ela mantenha o sutiã para manter a prótese no lugar, para manter esse resultado e não ocasionar nenhum problema. Mas é um sutiã especial ou qualquer sutiã? Não, um sutiã especial, que é aquele fechado na frente, exatamente para ela não ter que botar as mãos para trás, para não fazer esforço. Então, ela é uma sutiã mais fácil e que tem uma boa sustentação. Mulheres que não estão satisfeitas com a aparência dos mamilos, podem corrigi-los junto com a cirurgia de prótese de silicone? Pode sim, Daniela. Na verdade, ela é interessante até que se tiver um mamilo grande ou até a areola grande também pode ser reduzido juntamente com essa cirurgia, né? Tanto na mastopexia quanto na apenas inclusão de prótese de silicone. E até sobre o mamilo invertido, que a gente já falou em tantos programas, nós falamos né? de mamilo invertido também pode ser realizado durante essa cirurgia, não tem nenhum problema. Um paciente nos mandou um e-mail. Ele disse: fiz implante de silicone nos seios e 3 meses depois da cirurgia sinto uma certa dormência nas mamas. O que pode estar ocorrendo? Isso é normal? Ele falou o período, não? Falou 3 meses. 3 meses depois da cirurgia. Isso pode acontecer até 6 meses, até 1 ano. Alguns pacientes se referem a dormência na mama, né? Isso porque quando colocamos, pode pegar algum nervozinho, alguma inervaçãozinha, algum ramo dessa inervação e ficar dormente por algum tempo, que é normal, né? Isso aí precisa de algum estímulo e tal, mas assim, normalmente, né, 99% dos casos se resolvem, né, até o 6º mês ou até 1 ano até, isso aí vai ser resolvido completamente. Dificilmente vai ter uma perda da sensibilidade total da mama, é muito raro. Quanto tempo é para se preocupar? A mulher de casa que fez, ela tem que se preocupar em quanto tempo? Não, até 1 ano pode voltar isso aí, então ela não precisa se preocupar. Em média, quanto tempo dura o inchaço após a colocação da prótese? Um inchaço para ser visível, né, em torno de 3 a 6 meses. A partir daí a prótese já está bem localizada, que ela pode voltar após o 3º mês atividades físicas normais. O que vai demorar mais tempo é a cicatrização, porque ela vai manter diversos processos. Ela vai ficar vermelha, vai escurecer, vai endurecer, para depois começar a clarear de novo, ficar mais molezinha a cicatriz e aí permanecer no resultado excelente e o desejável. Mas até lá é bom ter esse cuidado, né? Mas em torno de 3 meses é o tempo ideal. E para encerrar o nosso quadro, pessoas com problemas de infecção urinária podem colocar prótese de silicone? Podem, desde que se tratem, né? Então é muito importante que se tiver alguma infecção urinária ou então a sinusite ou qualquer infecção no organismo, que trate primeiro para depois realizar a cirurgia. Daí a importância do exame de urina, né, da proteína C reativa que a gente sempre pede para saber se existe alguma infecção ou tiver alguma dengue, tem que terminar o processo inflamatório, né, para o organismo não estar na cirurgia debilitado e assim realizar qualquer cirurgia, não só prótese de silicone, mas qualquer outra cirurgia. Ok. Nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Daniela, obrigado pela Soraya e continue enviando suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço.